Nayane, nesta noite, e a ordem dos céus para você neste lugar: minha filha, eu estou entrando nas tuas impossibilidades. Ele é Deus de coisas grandes, mas também é Deus de novidade. E aguarda a novidade da parte do teu Deus. É muitos apontamentos, muitas acusações, algumas recâmaras secretas, algumas reuniões ocultas, mas o Deus que você serve, Ele vê tudo. Ele vê tudo, Anne. Está se levantando nesta noite como general de guerra na tua causa. Aleluia! Ele é grande, minha filha. Ele é grande e Ele faz. Muitos vão ficar surpresos. Muitos ficarão sem entender. Mas Ele está entrando na guerra hoje por tua causa. Aleluias. Porque Jó se encontrava só. Até os seus de perto mandaram rejeitar e abandonar o seu Deus. Só ficou Jó e o Caco e Deus. Mas quando ele obteve da parte do Senhor milagre, ele declarou: o meu Redentor, Ele vive. O meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará. Vem cá, minha filha, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, cantarabasui de camanás. E calabasui de rabacantarabasui de camanás. Ele é força. O teu pai, Ele é força. Ele é força. Ele é escudo, Ele é proteção. Sinta-se nesta noite sendo preservada pelo teu Pai. Ele é o dono das estações, minha filha. Ele é o dono das estações. E tem uma estação chegando para a tua vida nesta noite. A primavera chegou. É tempo de cantar. Aleluia. Ele conhece a tua alma. Ele sabe como você chegou aqui neste lugar. Mas Ele é força nesta noite. Ele é graça nesta noite. Porque quando Paulo se encontrava angustiado, desesperado, aflito, abandonado, o Senhor disse a ele: Paulo, a tua graça me basta. E eu estou entrando dentro da situação. Eu vou mostrar para muitos quem eu sou na tua vida e na tua história. Começa a contemplar nesta noite os feitos, as maravilhas que eu estou realizando na tua história nesta noite. Vou surpreender a terra a teu respeito. Sou Deus de provisão, mulher. Sou Deus de provisão, minha filha. Está temendo por quê? Ansiosa por quê? Preocupada por quê? Eu sou o teu pai, a tua provisão e o teu sustento.
paz. Leva a paz que você precisa para dentro da tua casa. Porque o mistério não é fora. O mistério é dentro da casa. Quem está fora não verá o milagre. Mas quem está dentro vai contemplar o milagre. Vai contemplar a grandeza dentro da casa. Aleluia! Meu Deus! Aleluia, Jesus! Oh, aleluia! Missionária Marilene Abraciane, por gentileza, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero colocar diante do altar nesta noite os dízimos e ofertas, que é para mantimento da casa do Senhor. Deus, aqueles que puderam contribuir nesta noite, continua abençoando, continua fortalecendo, suprindo as suas necessidades. Aqueles que não puderem contribuir nesta noite, Deus, Tu és Deus que supre, Tu és um Deus que abre porta. Oh, Deus, abre portas de emprego para o Teu povo, para colaborar para o Teu reino, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus que faz. Foi dito nesta noite, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da prosperidade, Tu és o Deus do milagre. Entra onde nós não podemos entrar, toca onde nós não podemos tocar, faz o que nós não podemos fazer, porque Tu és Deus. Tu és Deus, Tu és Senhor. Entra, Jesus, nas finanças da Tua igreja, que o Teu povo tenha prazer, que o Teu povo tenha alegria de colaborar com a Tua obra, Jesus, porque a Tua obra precisa de muitas coisas. Oh Deus, nos dá desejo, amor de fazer a obra na Tua casa, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo, a nossa rota é os céus. Entra, Jesus, nesta noite. Entra nas finanças. Repreendemos o espírito devorador, porque muitas vezes, Pai, gastamos dinheiro com tantas coisas fúteis, desnecessárias, que poderíamos viver sem elas. Mas quando se trata do reino, quando se trata da casa do Senhor, não queremos colaborar, não queremos contribuir, mas que nesta noite, Pai, haja um desejo, gere um desejo no coração da Tua igreja, de sermos fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oi, Jesus. Igreja, fala com o teu Deus aí no teu cantinho, enquanto eu vou estar orando pela serva do Senhor. Vai ser a hora da palavra, e só você e Deus sabe o que você quer ouvir do Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, o Deus poderoso, santo, o Deus de Israel, oh Senhor, está a caminho, eu creio. A bênção está a caminho. Tu és lindo, Deus, em todo tempo.
O Senhor é fiel. Pai, em nome de Jesus, ministra nesta noite ao coração da tua igreja. O Senhor sabe o secreto de cada um. O Senhor conhece o íntimo de cada um. Usa a tua serva, Deus. Fala conosco, que o teu servo ouve. Coberta a tua filha, Deus. Ela precisa de ti, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu exalto e glorifico o nome de Jesus. Porque se eu cheguei aqui é porque a graça dele tem me alcançado, a fidelidade de Deus tem me alcançado mais um dia. Não tem sido fácil, mas o Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é bom. E a graça dele tem me sustentado. Antes de trazer a palavra, meus irmãos, essa noite, testifico nessa noite que verdadeiramente o Espírito do Senhor, Ele está se movendo neste lugar. Não sei se os irmãos conseguem entender, conseguem sentir, mas Jesus, Ele está operando neste lugar. E é forte a sua presença aqui. Aleluia. Só os irmãos com o Pai Senhor. Quero trazer uma palavra para a nossa meditação no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos 12, a partir do versículo 1. Aleluia. Peço que a igreja, quando achar, fique em pé para nós fazermos a leitura. Eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos vão ler os pares, em nome de Jesus. Até o versículo 18. Atos 12, do versículo 1 até o versículo 18. Eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares, em nome de Jesus. Atos 12, do versículo 1 até o versículo 18, para a glória de Deus. Jesus, Ele está aqui, igreja. Verdadeiramente, Jesus está aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Que diz a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quadrilhas de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado em 2 armadilhas, e estava diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: tire a das 2 sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda capa, chegaram à porta de ferro, que dava para a cidade, a qual ele abria por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, e aleluia não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em alegria. Quando abriram, viram-se e espantaram. E acenando-lhe com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Sempre havia povo e não povo amoroso, entre os soldados todos, porque tinha feito Pedro. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Vemos aqui essa passagem, a qual Lucas ele escreve no livro de Atos. Ele está trazendo uma passagem, creio que muito conhecida da igreja. Herodes, ele perseguia o povo de Deus. Herodes, ele oprimia o povo do Senhor. Herodes afrontava o povo do Senhor, maltratava e matava o povo de Deus. Só que eu creio que Herodes, por ser rei, eu creio que ele se achava muito superior ao Deus de Israel. Creio eu que ele se achava muito bom, excelente, que ele podia fazer tudo porque ele era rei, ele tinha autoridade. Pensava que o povo de Deus não tinha dono, não tinha valor. Só que Jesus, ele vê tudo, aleluia. E nós vemos aqui que Tiago, ele já tinha sido morto por Herodes. E o povo judeu, ele se agradava do que Herodes fazia com o povo de Deus. Só que Deus, ele vê tudo. E vai ter uma hora que ele vai entrar e vai chegar com justiça, aleluia. E Pedro agora, irmãos, sobre a ordem de Herodes, ele é preso. Ele era levado, Herodes fazia isso porque achava bom, porque o povo gostava que ele fizesse isso. Agradava ao povo judeu a opressão do povo de Deus, o sofrimento do povo de Deus, o maltrato do povo de Deus. Mas Deus não tinha perdido Herodes de vista. Deus não perde o teu adversário de vista. Ele pode achar que até tem autoridade para fazer, mas Deus não perde ele de vista. Aleluia. Herodes estava fazendo porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor permitiu. Mas quando ele dá a ordem para prender a Pedro, aí o negócio é diferente. Porque a trajetória de Pedro ainda não tinha findado. Ainda não era o fim da carreira de Pedro. O Senhor ainda estava começando a usá-lo. Aleluia. Ainda havia muito a fazer através dele. E Herodes diz: não, traz ele aqui. Traz ele aqui. Eu vou prender ele. E depois da Páscoa eu vou apresentar ele ao povo. E vou matar Pedro. Olha para aí. Herodes arquitetou todo um plano, tramou para matar Pedro em público. Só que o nosso Deus, ele vê tudo. O nosso Deus, ele vê tudo e não há nada que fique encoberto dos olhos do Senhor. Pedro, ele não sabia que Herodes estava armando contra ele, mas o Senhor estava vendo. Por mais, igreja, que a gente não veja o que o nosso adversário está tramando, nós temos um Deus que tudo vê. E temos um Deus que chega com resposta. Temos um Deus que revela
aleluia. Glória a Deus. E a palavra vai nos dizer que ele dá a ordem e Pedro é preso. Aleluia. Mas era o dia dos pães asmos. Não mataram Pedro, prenderam. E a palavra diz que eram 2 soldados que estavam acorrentados ao seu lado. E Pedro, ele estava dormindo. Pedro, ele não estava preocupado porque estava preso. Porque ele sabia por que ele estava ali naquele lugar. Ele sabia por quem ele estava ali naquele lugar. E como já foi dito nessa noite, quem tem o Senhor não teme as afrontas. E Pedro sabia o Deus que ele servia. Pedro, ele sabia o Deus que ele servia, irmãos. E ele estava descansando na prisão. Será que nessa noite a gente pode compreender o que é você estar sendo preso e lá você descansar no Senhor? Será que a gente entende? Será que a gente também tem a confiança desse homem de Deus, de descansar em meio às dificuldades, sabendo que temos um Deus no céu que tudo vê? Aleluia. Pedro, ele sabia, então ele descansou, porque ele tinha certeza que o Deus a qual ele servia tem todo o poder. Aleluia. E ele está dormindo. Guardas à sua direita, à sua esquerda, acorrentados a ele. E Pedro está dormindo. Guardando a sua entrada ali naquela cela. Mas ele estava dormindo porque ele não estava preocupado com a situação a qual ele estava nessa noite. Não se preocupe com a situação. Jesus está te vendo. Aleluia. Jesus estava vendo a Pedro na prisão. Ainda não era o tempo de findar a carreira. Ainda não era o tempo de guardar as armas. Mas Pedro estava descansando. Aleluia. E a palavra diz que a igreja fazia contínua oração sobre a vida dele a Deus. E eu vou falar mais uma vez. A igreja estava fazendo contínua oração. E o que quer dizer? A igreja estava orando sem cessar. Enquanto ele estava preso, a igreja estava orando. Enquanto ele estava preso, a igreja continuava orando a Deus. Oh, aleluia! Na situação, ore. Em meio à tempestade, ore. Em meio às afrontas, ore. E a igreja estava de pé. O seu líder estava preso, mas a igreja estava de pé, porque sabia que o Deus dos céus estava com os ouvidos inclinados a ouvir o seu clamor. E assim como Paulo certa vez declarou, orai sem cessar. Era isso que a igreja estava fazendo, porque Pedro estava preso. Estava orando sem parar, até receber a ordem do Senhor, até receber a resposta do Senhor. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, a gente quer parar porque ainda não ouviu a resposta. Muitas vezes a gente quer parar porque Deus ainda não respondeu a tua oração. Mas Deus, Ele está te ouvindo. Os ouvidos deles estão inclinados. E como disse Isaías, as mãos deles estão estendidas. Aleluia. E a resposta de Deus, Ele chega na hora certa. A resposta de Deus chega na hora certa na tua vida. Aleluia. E a igreja orava. E a igreja orava. E a igreja orava. Mas quando a igreja resolveu se posicionar, quando a igreja resolveu se colocar na brecha, o céu começou a se movimentar. Oh,
Aleluia. Igreja posicionada, céu em movimento. Igreja posicionada, céu em movimento, irmão. Oh, aleluia. Quando a igreja está posicionada, o céu está em movimento, o céu está trabalhando. E a igreja estava posicionada e o céu estava trabalhando. A igreja estava orando e o Senhor estava trabalhando. Oh, aleluia. Aleluia. Se posicione e você vai ver o céu trabalhar. Se posicione e você vai ver o céu trabalhar. E a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. Porque quando a gente se posiciona e ora, o céu ele manda a resposta. Aleluia. A igreja clamava. E a igreja orava. A igreja se põe na brecha. E o céu estava em movimento. Aleluia. A igreja nem imaginava o que o céu estava fazendo enquanto Pedro estava lá na prisão. A igreja não imaginava o que Deus estava fazendo. Aleluia. E o Senhor recebe a oração da igreja. E o Senhor no céu libera a ordem. Olha, anjo, desce. Olha, anjo, vai lá, porque o meu servo está preso. Mas eu desço lá hoje para quebrar as cadeias. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele envia o anjo. A igreja orou e Deus ouviu e enviou o anjo. Aleluia. A oração tem poder. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Aleluia. E eles oraram. E o céu se movimentou. E Deus liberou a ordem. Deus liberou a palavra. E disse, vai. E o anjo foi. E desceu lá na prisão. E Pedro estava dormindo. E ele disse, Pedro, levanta depressa. Oh, aleluia. A igreja orou. O céu se movimentou. A resposta chegou lá na prisão. A resposta não chegou para a igreja. A resposta chegou na prisão. Porque quem precisava do socorro era quem estava preso. Oh, aleluia. Aleluia. Se posicione. Se posicione. Quem precisa vai receber. Aleluia. Aleluia. Se põe na brecha. Se coloque na brecha e ore. Porque quem precisa vai receber do Senhor. Porque quem precisa vai receber da parte do Senhor. E você vai ver que a oração ela tem poder. E que Deus está com os ouvidos inclinados a ouvir o teu clamor. Aleluia. E o anjo desperta Pedro que estava dormindo. Levanta, cinge as tuas sandálias, coloca a tua capa e segue. Aleluia. Deus ele libera a ordem, o anjo vai. E o anjo ainda dá estratégia para tirar daquele lugar. O anjo dá estratégia a Pedro para retirar ele daquele lugar. Ora! Entrega ao Senhor e o Senhor vai dar estratégia a essa pessoa para ela sair de lá. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E Pedro ouve a voz do anjo e se levanta. E as cadeias quebraram. Oh, aleluia! As cadeias, irmão, as cadeias elas caíram. E eu te pergunto, e os soldados que estavam guardando a prisão? Onde eles estavam quando o anjo desceu?
onde eles estavam quando as correntes foram quebradas. Oh, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quando o Senhor quer fazer, não há cadeia que segure. Não há corrente que segure o poder desse Deus. Não há cadeia. Não há corrente que impeça o trabalhar desse Deus. Oh, aleluia. E eles não ouviram nada. Eles não viram nada. Mas o Senhor ouviu a oração da igreja. Os soldados não ouviram. Os soldados, eles não viram o que aconteceu. Mas a igreja orou e o céu respondeu. A igreja orou e o céu respondeu. Quem ora tem resposta do céu. Quem ora tem resposta e tem provisão do céu. Aleluia. Quem ora, irmão, recebe a resposta. Quem ora recebe o milagre. Quem ora recebe a provisão que o céu tem. Aleluia. E Pedro recebe a resposta. Pedro recebe a provisão. E ele segue o anjo e sai da prisão, sai pela porta. A porta ela se abre sozinha, não precisa de ninguém para abrir, não. Não foi necessário ninguém, porque o Senhor abriu a porta. O Senhor quebrou as correntes. E agora ele abre a porta. Tem porta que está fechada, mas o Senhor, ele vai dar a ordem e a porta vai ter que se abrir. E não vai precisar de ajuda de ninguém. Não vai precisar da ajuda de ninguém, porque é o Senhor que vai abrir a porta. E a porta foi aberta porque o Senhor abriu. Não foi necessário ninguém abrir. E Pedro, ele sai seguindo o anjo. E vai em uma rua. E quando Pedro olha, cadê o anjo do Senhor? E a palavra diz que ele temeu, achou que estava tendo uma visão ou que estava sonhando. Mas o Senhor chegou com a provisão. O Senhor chegou com o socorro, porque o inimigo tramou a morte dele. Mas o Senhor chegou com livramento. E as cadeias foram quebradas. Aleluia. O inimigo chega, irmãos, querendo nos matar. Porque é esse papel que ele tem: matar, destruir, roubar. Mas o Senhor chega com livramento. O Senhor chega com livramento. Aleluia. O Senhor entrou lá com livramento e Pedro é solto. E a palavra diz que ele foi no endereço certo. Quando ele sai da prisão, ele vai para o endereço certo, aonde a igreja se encontrava orando. Ninguém disse a ele: olha, está todo mundo reunido ali. Ele, direcionado pelo Espírito Santo, ele chega até a igreja. E ele chega e bate na porta. E uma jovem, quando vê, diz: oxe, é Pedro. E Paulo, tu tá louca? Pedro? Não, tu tá vendo coisa? Ele tá preso. Irmãos, a tua oração ela tem poder. Não duvida do agir desse Deus. Não duvida do agir desse Deus. A igreja orou porque sabia que Deus podia fazer. Mas quando a resposta chegou batendo na porta, ela disse: é não, ele não. A igreja disse: não é Pedro não, menina. Tu estás vendo coisa. E ela disse: sim, é Pedro. É ele. Eu tenho certeza, é ele. E ela insiste em dizer que era ele. E ele acena e continua insistindo a bater a porta.
quando eles abrem a porta, eles veem a resposta da oração. Era Pedro que estava na porta. Era a resposta da oração que estava na porta. Oh, aleluia! A resposta vai chegar, irmão, na tua porta. A resposta da tua oração vai chegar na tua porta e tu vai saber que é Deus que ouve o teu clamor. Aleluia. E Pedro ali começa a falar como foi que ele saiu da prisão. Porque Herodes queria matá-lo, mas o Senhor entrou com livramento. Herodes tramou matá-lo, mas o Senhor entrou com livramento. Aleluia, glória a Deus. O inimigo pensa, irmãos, que a gente não tem dono. O inimigo pensa que pode fazer com a gente o que ele bem entende. E vai ficar por isso mesmo, mas não vai, porque nós temos um dono. Somos o povo escolhido do Senhor. Somos sacerdócio real do Senhor, o povo adquirido. O povo peculiar do Senhor. Aleluia. Somos o seu povo. E Ele tem cuidado sobre nós. Ele tem um zelo sobre as nossas vidas. Aleluia. E o inimigo, ele tenta, mas maior é o que está em nós. Maior é o que está conosco. Parece que ele se esquece que ele só vai até onde Jesus permite. Parece que ele se esquece que o poder que ele tem é limitado, igreja. Parece que por algum momento ele tem amnésia e esquece que ele é limitado, que ele só vai até onde o céu permite. E quando o céu diz, olha, não vai mais, ele para. E quando o céu diz, olha, tira a mão, ele tira. E quando o céu diz, olha, cadeias caiam por terra, as cadeias caem por terra. Muitas vezes o inferno fecha a porta, que é para a gente não avançar. Que é para a gente não avançar, querendo nos impedir, nos limitar. Mas ele é limitado, mas o Deus que a gente serve, ele não tem limites. O Deus que eu e você serve, ele não tem limites. E quando o céu diz, olha, tira a mão porque a porta vai abrir. Tira a mão, Satanás, porque a porta vai ter que se abrir. E ele obedece e a porta abre. Porque sobre ele, o Senhor tem poder e tem o domínio sobre ele. Aleluia. Ele não faz o que ele quer. Ele não faz o que ele quer, ele só faz porque o céu permite. Mas quando o céu diz, olha, não toca. Não toca! Ele tem que obedecer. Porque quem dá a ordem a ele é superior. Quem libera a ordem, ele é superior. E a ordem que foi liberada sobre a vida de Pedro, aleluia, é superior à voz do rei que disse, olha, aprende que eu vou matar ele. A voz do Senhor é superior. O homem pode até achar que tem autoridade na terra para alguma coisa, mas quando o Senhor dá a ordem, a autoridade do homem não tem valor. A autoridade de Herodes não serviu mais, porque o Senhor deu a ordem ao anjo. Nessa noite, irmãos,
Recebe essa palavra em seu coração. Que aquele que persevera e ora, o Senhor, Ele desce com resposta. A igreja que é posicionada, o céu movimenta. E quando o céu movimenta, é sinal que Deus está operando. É sinal que Deus está trabalhando. E quando o céu está trabalhando, é resposta para mim e para você. É resposta para mim e para você. Porque não há nada que possa resistir ao poder do nosso Deus. Não há nada que possa resistir. Então nessa noite saia com essa palavra em teu coração. Que a tua oração tem poder. E quando você se posiciona, o céu se movimenta. E a resposta, ela chega. O livramento, ele chega. O escape chega. O socorro chega. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel com aqueles que nele esperam. Aleluia. Então nessa noite, saia desse lugar com a certeza que você não chegou aqui em vão. Com a certeza que a tua oração não é vão no Senhor. Porque Deus, Ele ouve. E Deus, Ele entra com resposta. Deus, Ele chega com resposta. Deus, Ele chega com socorro. Deus, Ele chega com a provisão. Descansa teu coração nessa noite. Porque o Deus que você serve, Ele trabalha. Mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está trabalhando por você. Permaneça posicionado. Porque enquanto você está posicionado, o céu está trabalhando a teu respeito. Enquanto a igreja estava posicionada, o céu trabalhou em respeito à vida de Pedro. E grande foi o livramento. Grande foi o livramento. E depois a justiça sobre a vida de Herodes chegou e ele foi morto. E ele morreu. Porque Deus é justo. E não deixa que o adversário triunfe sobre a nossa vida. Ele chega com justiça. Amém. Desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fica de pé em nome de Jesus, amém. Louvamos a Deus pela vida da missionária Anne. Que Deus assim continue abençoando a sua vida. Quem ouviu Deus nesta noite? Jesus falou conosco nesta noite, amém. Quem esperava um culto qualquer não foi. Deus marcou encontro com alguém aqui nesta noite. Aos avisos da semana, amanhã, quinta-feira, teremos visita a partir das 14 horas, 2h30. Amém? Já tem a casa, já tudo programado? Glória a Jesus. À noite teremos visita nos lares. Infelizmente, a casa da nossa irmã Nice, ela não vai poder estar. A gente vai ver um dia aí para a gente ir à casa dela, fazer essa visita. Eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Mas mesmo assim vai ter visita nos lares. A gente vai estar concluindo algumas casas. Eu acredito que vai ser aqui ainda na Rua da Levada e lá na Rua do Hospital. Mina e Vanessa. Amém. Bênção de Deus. Amém? Sexta-feira não tem programação ainda. Sábado vai ter o encontro do casais. Você que fez sua inscrição, você que investiu no seu casamento, vai ser uma bênção de Deus. Tá vindo ali o palestrante de fora ali, ou ele com a sua esposa. Amém, vai ser uma bênção. Aquele que não for, ore pelo trabalho. Eu creio que vai estar tudo certo para a honra e glória de Deus. Amém. Domingo eu vou lançar um desafio para a igreja.
vai ser o encerramento do culto da família. E eu quero ver essa igreja cheia aqui, em nome de Jesus. Você vai ter essa tarefa de convidar a sua casa. Eu não faço questão de ficar de pé. Eu quero ver essa igreja cheia, com a família aqui neste lugar. Amém? Qual é o tema desse mês? Para ensaio foi muito bom. Família. Eita glória. Amém? Domingo vai ser um grandioso culto da família. Traga a sua família. Eu creio que vai ter aqui algumas coisas para organizar. Eu acredito que a gente vai estar aqui, né? Amém? Eu pedi a foto, eu não vi foto não. Era para ser hoje a oração, né? Então eu vou deixar para domingo. Amém? Então as fotos tem que ser antes. Daqui para domingo. As fotos, a gente montar aqui uma estrutura aqui, eu creio que vai ser uma bênção. Amém? E a gente vai estar orando, vai estar clamando. E eu convido a igreja para orar pelo propósito. Amém? Eu creio que vai ter vida aqui no domingo, aqui para a honra e glória de Deus. Amém? Algum aviso mais? Encerramos? Amém? Estenda a tua mão como forma de receber, curva a tua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, eita glória, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Tenha uma noite de paz em nome de Jesus. Que Deus lhe dê um sono reparador. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. A sua casa está selada com o sangue do Cordeiro. Amém? Deus abençoe.